Fala galera do canal Café com Jesus, hoje mais um podcast aqui para você. Se inscreva no canal, compartilha com alguém que você ama, o podcast tem avançado, tem crescido e olha só, é um podcast por semana. Uma vez eu falava que ia gravar, né, cada semana um vídeo e não prometia. Agora eu não prometi, tô entregando. Então se inscreve no canal que semana que vem já tem outro e outra semana já tem outro. E eu tenho certeza que a tua vida vai ser edificada. Antes de eu conversar aqui com o nosso convidado, também siga a nossa loja parceira aqui do canal, OJF Club, que significa o que Jesus faria. E lá no site www.ojfclub.com você pode usar o cupom Café com Jesus 15 e ganhar 15% de desconto na sua compra, tá bom? Então, sem mais delongas, hoje eu tô aqui com um amigo, um irmão, que se chama Gabriel Vendrusco. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, meu irmão? Bem, prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui, vamos falar sobre Jesus, né? Amém. Eu que agradeço. O homem veio de Goiânia, ele é daqui do sul, né? Também nasceu em Concórdia? Nasci em Concórdia. Então somos da mesma terra, Exatamente. Mas veio de longe, estava de férias, aí um tempinho de descanso. Visitar a família, Visitar né? a família. Mais importante. E a gente aproveitou então para gravar esse podcast aqui. Eu que agradeço a tua presença aqui. E como você disse, vamos falar de Jesus. A gente tem uma frase aqui no canal que é: já que o assunto é Jesus, bora falar de Jesus. Bora falar de Jesus. Então bora. Gabi, então prazer imenso ter você aqui. Fazia muito tempo que eu não te via pessoalmente. Pois é. Até antes de nós começar a contar a tua história, contar algo bem louco, assim, que aconteceu, que eu nunca te contei, esperei até ter esse momento de podcast. Que eu te conheci, assim, de vista, acho que até um tempo tu congregou na mesma igreja. Sim, sim. A gente congregou na mesma igreja, enfim. Mas depois, ali, 2017, que eu acabei vindo pra cá, eu me desliguei de muitas pessoas, Sim. né? Porque não tem como, você sabe, né? Você Muda tá muito. mais longe do que eu de Concórdia. E aí, não sei, cargas da água ali, eu não sei se eu não te seguia no Instagram ou se eu deixei de seguir também. Um certo dia, cara, faz pouco tempo, um ano e pouco, me apareceu um vídeo teu pregando. Falei, cara, não é possível que é ele. Não é possível que é aquele guri lá que eu conhecia lá em Concórdia. E aí eu fui no teu Instagram e falei, caraca, acho que eu já tava namorando com a minha esposa, que é minha esposa. Falei, amor, olha esse guri aqui. Eu olhava ele lá na igreja que nós ia, cara, ele era quietinho, era uma criança. Pois é. E hoje, olha como Deus tá usando, então, glória a Deus pela tua vida. E eu quero saber como foi todo esse processo, essa tua caminhada até chegar hoje, o líder que você é, o pregador que você é. Então, como é que começou essa tua caminhada aí com Jesus? Então, eu praticamente nasci num lar cristão, né? A minha mãe e meu pai se converteram quando eu tinha 2 anos de idade, né? Então, a minha história começa, assim, de uma forma um tanto quanto, assim, diferente, né? Porque minha mãe, ela foi diagnosticada com uma doença, a doença pegou em mim. E, cara, e aí toda aquela pressão, será que vai nascer deficiente? Eu tinha, provavelmente eu ia ter algum grau de deficiência, ou visual, auditiva, ou eu ia andar de cadeira de rodas, alguma coisa ia estourar, assim, né? E na época a minha mãe não era convertida, pelo contrário, ela tinha aversão, né, ao cristianismo, ela é católica e tal. Minha avó e minha tia levavam a foto da minha mãe e do meu pai na igreja para orar e aí, quando eu nasci, foi aquele monte de exame para ver o que tinha acontecido. Todos os exames saíram ok, mas é todo aquele acompanhamento, porque às vezes não manifesta na hora alguma coisa. E aí, chega um momento, quando eu tô com 1 ano de idade, que a minha mãe foi no pediatra, né? Normal. Coisa de 1 ano, você tem que fazer aquele acompanhamento. E a minha mãe questiona a doutora. Doutora, por que vocês me desesperaram tanto? Porque, tipo assim, cara, foi uma gravidez extremamente conturbada, né? Porque, imagina, né? Sim, filho só pensando no que ia acontecer. Seu filho vai ter uma doença, não sei o que vai dar, mas vai ser ruim. E aí, a doutora não era convertida, não era cristã, né? E ela fala assim, olha, mãe, eu nunca vi isso acontecer, só pode ser uma coisa do alto. Só pode ser um milagre. E aí, a minha vida começa assim, né? Eu falo para mim mesmo, né, que sempre existe um momento na vida em que Deus, ele se revela para você de uma forma que você não consegue viver da mesma maneira. Amém.
para mim, esse dia, ele nunca aconteceu. Eu acho que foi no início. Já no começo. Então, para mim, hoje, quando eu tô caminhando na rua, eu lembro que eu talvez não poderia caminhar se não fosse Jesus. Então, é um impacto que ele é invisível para as outras pessoas, mas para mim ele tem um significado, né? Então, quando você olha assim, cara, eu posso caminhar, eu posso levantar minha mão, tomar uma água, para mim é um motivo de gratidão, né? Sim. E desde pequeno, criado na igreja, então, como você falou, na época eu cresci na mesma igreja que você, né? E eu sempre fui muito envolvido, né? Eu era criança que com 10 anos queria estar nos jovens, nos adolescentes, no culto. Verdade, por isso que eu sempre lembrei de ti. A única regra que eu não respeitei, assim, foi da idade dos jovens. Eu sempre tava, cara. E isso foi muito bom para mim. Eu sempre me espelhei em pessoas, assim, que hoje são pastores, né? E que na época eram jovens, né? Na época eram jovens e é muito bom, assim, você crescer na igreja local, né? Eu acho que isso te ensina muitas coisas, né? Então, comecei sempre indo na igreja e desde pequeno, cara, eu sempre tive facilidade e sempre gostei de pregar. Desde pequeno. Assim, como é que eu comecei a pregar? Eu tinha um microfone lá em casa de brinquedo, acho, e eu subia no sofá e fingia que estava pregando. Eu já fazia isso pequeno. Eu não sei da onde que eu tirei isso, mas eu sempre fiz. Caramba. Então, e aí com o tempo, né, isso foi se tornando uma facilidade talvez de falar em público, aí misturou com o gosto de leitura, de estudar, e quando eu vi, na verdade, era só Deus me revelando aos poucos algo que ele tinha para mim, né? Exato. Cara, então desde menorzinho Deus já tava começando algo no teu coração, na tua vida. E pra te ver, cara, que pra mim, na verdade, pra mim, que te via só ali na igreja, foi uma surpresa te ver pregando ali no Instagram já um pouco mais jovem, né? Mas, cara, já tava nascendo algo no teu coração desde pequeno, cara. Assim, o meu sonho sempre foi ser pastor. Olha só. Sempre foi. Cara, eu não sabia disso. Em algum momento da minha vida, eu joguei ele para segundo plano, né? Que a gente vem de uma região em que, assim, dos nossos 10 amigos meninos, 9 jogavam bola, né? Eu era um desses 9. E aí, cara, quando eu descobri que eu poderia, se eu me dedicasse muito, ser jogador de futsal, eu tinha 11 anos, eu comecei a treinar, assim. E fui treinando aqui, ali e tal. E em algum momento eu cheguei até a jogar no Sub-16, né? Mas é que ali na nossa cidade, Concórdia, sempre foi mais forte, mais né? forte o futsal, né? E aí, querendo ou não, foi ali que eu aprendi a me dedicar para as coisas, né? Porque eu entendia, né, que eu precisava ser o melhor, o mais dedicado e contar com a sorte ainda, né? Porque o professor sempre falava, né, ó, tem 20 pessoas aqui. Se um de vocês virar jogador, é muito. É verdade. Então, e aí em determinado momento, né, isso eu já tinha lá 16 anos, né, mas dos meus 11 aos 16 eu me dediquei muito ao futsal, assim, né, mas em paralelo eu sempre estava na igreja, servia, tocava violão na igreja, assim, né, servia lá nos juniores, a gente chamava, né, que era a galera ali dos 10, 12 anos, e aí depois eu sempre fui, tipo, eu sempre estudei, sempre me dediquei a buscar referências, né? Então, na nossa época, assim, o Lucinho tava no auge, assim, então todo mundo assistia muito o Lucinho, né? E assim, na minha visão, eu olhava para esses caras e eu falava assim, cara, eu quero ser igual a eles. Não por eles estarem aparecendo, mas porque eu via que através da pregação deles, eles transmitiam vida para as pessoas. Né? E eu acho que esse é a essência da pregação, né? Exato. É você ter vida e poder compartilhar através de palavras, né? Exatamente. Então, e aí, cara, fui crescendo assim, sempre na igreja e tal. E em determinado momento eu tive que fazer essa ruptura, né? De abandonar aquilo que foi o meu único sonho além de ser pastor, né? Que era jogar bola. Jogar bola. Né? E tipo assim, pra mim não era só um hobby, né? Porque tem gente que assim, eu jogo, mas é um hobby, tu vê na pessoa, assim. Eu sempre tentei levar pro profissional. Então, levava a sério isso pra um dia chegar lá. Treinava todo dia, assim, fazia exercício em paralelo, corria para ter resistência. Então, assim, sempre me dediquei. Mas,
chega um momento em que, assim, a gente precisa fazer escolhas, né? E é engraçado, porque apesar de parecer uma escolha difícil, não é, né? Porque quando você se encontra com o seu propósito, aquilo que não se encaixa, é fácil você decidir, é fácil você perceber, né? É muito verdade. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu tava jogando era o Sub-16 do Concórdia, né? Então, futsal. E aí tinha passado os testes do ano, né? Tinha a pré-temporada lá, a gente jogou alguns amistosos. Isso era que ano? Só pra eu... Cara, 2018, 19. Então eu já tava aqui em Chapecó. 2019. Já tava aqui em Chapecó. E aí, eu fiz o teste. Na época a gente treinava lá na CPC. Então, aí eu fiz o teste, o professor falou, ó, você passou e tal, segunda-feira começa valendo. Então, beleza. Só que aí, no fim de semana, tinha um pastor na igreja. E esse pastor, ele estava falando sobre renúncia. Olha só. E ele era um missionário da Jocum, missionário Fernando, se eu não me engano. E assim, cara, ele expôs assim, o que era renúncia, por que você precisava renunciar e tal. E ele fez um desafio assim com a igreja. Ele falou assim, cara, vão ter pessoas aqui que vão precisar entregar alguma coisa hoje. Que tinha um culto de manhã e tinha à noite. De manhã ele fez essa proposta para à noite as pessoas entregarem. Beleza, eu fui para casa. Pensando com as minhas anotações muito tranquilo. Pensei, eu não preciso entregar nada, né? Eu já sou de Jesus, não preciso entregar nada, tá tudo certo. Foi quando aí, tipo, Deus usou a minha mãe para falar assim, Gabi, tu podia olhar, talvez às vezes é para te entregar o futsal, né? E aí eu parei para pensar, assim, né? Tentei ir dormir depois do meio-dia, assim, e não consegui dormir. E aí veio uma profunda convicção no meu coração, assim, eu preciso largar o futsal, eu preciso parar. Só que era contraditório, porque eu nunca tinha chegado tão longe. E aí... já tava na base, né? Nesse do momento, clube, da cidade. Tem amigos meus que treinavam comigo que hoje estão jogando, né? Então, naquele momento eu pensei assim, cara, então é isso. E aí eu passei a tarde inteira chorando com o meu uniforme na mão, né? Tinha um uniforme de treino, passei chorando a tarde inteira. E quando eu entreguei o meu uniforme, eu fui pra frente e entreguei. Curiosamente, eu entreguei para um menino que meses depois começou a treinar naquele lugar. Olha só. E aí eu tava chorando lá, quieto no canto, né? Assim, Jesus, você pediu para entregar tudo. E naquele momento veio um pastor da igreja e me entregou o terno dele. E ele falou que aquilo era profético e que aquilo que Deus estava fazendo em mim, ele queria fazer através de mim. Isso eu tinha 15 para 16 anos. E aí, a partir de então, a mesma dedicação que eu tinha para jogar bola, eu passei a ter para estudar a Bíblia. Glória a Deus. E aí eu comecei assim, cara, eu comecei com aquilo que eu tinha. Então eu peguei os vídeos do Dizascope, que estava estourado na época, eu comecei a resumir todos os vídeos, eu comecei a ler a Bíblia inteira e foi. E hoje eu vejo que naquele momento Deus decidiu começar um processo de tipo assim, aprender as coisas, né? Aprender não só para mim, né? A minha noiva até fala às vezes, né? Às vezes você lê uns livros estranhos, umas coisas que você nunca vai usar na vida. E eu sempre respondo assim, cara, não é para mim. É um livro que eu tô lendo, mas eu sei que não é para mim. Porque se fosse só por mim, talvez eu não precisaria me dedicar tanto. Mas... nem a ler, talvez. Exato, mas se é por Cristo, se é pela igreja, se é pelas pessoas que vão precisar conhecer a Deus, então vale a pena. E aí... Bom, aí assim que eu, de fato, comecei a me dedicar mais a esse propósito de, tipo assim, cara, um dia eu vou me tornar um pastor, um dia eu vou ser um líder. Eu vou pegar uma vírgula aí no que tu falou sobre você largar o teu sonho, né? Aquilo que você gostava tanto. E você falou algo muito interessante, que ao olhar de muitos é difícil, parece difícil. E há um grauzinho de dificuldade, porque você chorou. Sim. Eu tive a mesma experiência no sentido de ter que largar o futsal. Também já estava aqui em Chapecó com proposta de ir para fora, jogar e tal. E aí eu lembro que eu chorei também. Só que eu tava com uma convicção tão grande, cara, que era uma direção de Deus. Sim. Era algo de Deus na minha vida que eu larguei. E assim, que nem tu disse, a minha
dedicação pro futsal, só transferir. E é muito louco que, assim, eu tive ali os primeiros dias que eu fiquei, cara, que vontade de treinar, que vontade de jogar. A vontade é carnal, né? Você sente. Exato. Só que, assim, eu tava muito convicto. E o meu pai, cara, que era pastor já, sabia de tudo, ficou mal. Mas ficou mal. Um mês ele falou assim que ele ficou mal, chorava escondido. Então, pra te ver, quando Deus fala com a pessoa ali, traz uma convicção que não tem, cara. Parece ser difícil, mas não é. Deu a vontade de jogar, dá ainda a vontade de jogar. Meu Deus, eu amo jogar bola, amo dar a caneta nos guri aí. Mas, cara, eu acho muito importante aí o que tu falou. Que, assim, cara, não é difícil para quem recebe uma direção de Deus. Exato. Né? A gente vê nas escrituras, né, quando Mateus está sentado na coletoria de impostos e ele só vê Jesus e Jesus fala assim, cara, segue. Imagina, Mateus, ele tinha uma posição social em que os judeus não gostavam dele, mas ele tinha uma vida muito boa. Sim. Né? A série The Chosen ilustra isso muito bem, né? E, cara, o chamado de Deus, assim, tanto o chamado de Deus para a salvação, quanto o chamado de Deus talvez para cumprir uma missão, um propósito, de certa forma ele é irresistível, porque quando você olha o valor, né, o valor do que é viver aquilo que Deus tem para você e você compara com o preço do que você pode perder, não é nada, né? E assim, pra mim, teve isso. Eu fiquei 1 ano sem assistir futsal, sem jogar bola direito. Sem nada. E depois eu voltei, depois fui voltando, né? Mas nunca mais com aquela percepção de profissão. E sim de hobby. Hoje, até hoje, tipo, eu falo pros guri, a gente vai jogar normalmente o futebol 7, né? O suíço e tal. Isso. Eu até fico feliz, mas quando eu vejo uma quadra, eu fico louco, fico maluco. Pois é. Nossa, eu amo, cara. Mas é que nem você disse, hoje é um hobby. Amo ver um jogo, amo estar ali por um hobby. Agora, por profissão, isso saiu do meu coração naquele momento que eu tive uma experiência com Deus. Exato. E trouxe a convicção de que eu tava no caminho certo com ele. E tipo, quando eu era adolescente, assim, não tava na moda ser pastor, ser evangélico igual tá hoje, né? Exato. Porque hoje você pode ser crente, assim, e, nossa, que legal que você é crente, né? Mas na época não era assim, né? Então, eu sempre convivi com isso dentro de mim e, de certa forma, eu tentava maquiar isso, talvez por uma vergonha de ser incompreendido. Entendi. Quando eu era adolescente, sabe? Porque assim, cara, como é que eu vou levantar na sala de aula e falar assim, eu quero ser pastor? É que tu era bem novo, né? Tu tinha 16 anos. Cara. E aí, assim, eu fui criando essa maturidade, entendeu? De tipo, não, cara, eu fui chamado por Deus para fazer uma coisa tão importante quanto uma profissão normal, né? Não é que eu vou ser mais especial do que o médico, mas eu também não sou menor do que ele, né? Cada um recebeu a sua porção, o seu talento, e entender isso é libertador. Exato. Porque senão você fica se comparando, né? Porque, o fulano ali quer fazer faculdade para ser médico, o outro vai ser advogado, o outro já tem 2 empresas. E, cara, e aonde que eu tô nisso, né? E aí, uma vez eu encontrei uma frase de Charles Spurgeon que diz assim: querido pastor, se você foi chamado por Deus para ser pastor, não se rebaixe ao ponto de ser rei em qualquer reino do mundo. Nossa. Então, para alguém que foi chamado ao ministério, ele não pode se rebaixar a fazer outra coisa. Não porque fazer outra coisa é menor, mas porque ele foi separado para isso. Da mesma forma, as pessoas que foram separadas por uma profissão, né? Se Deus te escolheu para ser médico, cara, não se rebaixa ao ponto de viver a sua vontade, né? Porque talvez sendo um médico você vai estar manifestando o reino de Deus e você vai edificar tanto quanto um pastor. Verdade, né? Verdade. Deus pode ter te chamado para aquilo, né? Exatamente. Para te usar dentro daquela profissão, né? Exato. Mas então, tu recebeu esse chamado, essa experiência com Deus de entregar, receber ali o terno também. E aí, a partir daí, começou a comer a Bíblia? Comecei a estudar e, bom, eu acredito que a partir desse momento eu pude ver Deus mudando alguns passos da minha jornada. E em que sentido? Eu passei por algumas igrejas nesses anos. E em cada igreja que eu passei, eu aprendi algo assim que foi muito necessário para a minha vida. Então, por exemplo, um dos conselhos mais importantes que eu recebi foi de um amigo meu, que era líder de jovens, e ele falou assim: Gabi,
Se quando você olha para um texto da Bíblia, você só lembra das palavras que os outros disseram para você, mas você não consegue refletir, meditar e ter a tua convicção de que aquilo é a palavra de Deus e no que aquilo se aplica para sua vida, você está fazendo igual Moisés e o povo. Porque você está terceirizando o teu relacionamento com Deus. Então você precisa fazer o quê? Você precisa pegar a Bíblia e ler ela para que você tenha a sua convicção de fé. Verdade. Você não pode se basear só na palavra dos outros. Porque até Jesus pergunta para os discípulos, quem que vocês estão dizendo que eu sou? Porque alguns vão dizer que eu sou Elias, outros vão dizer que eu sou profeta, e você pode ter uma definição de terceiros, mas chega uma hora que o teu cristianismo, para se manter vivo, precisa de uma convicção pessoal. Não, Exato. Ele é o Filho de Deus. Verdade. Né? As multidões acompanharam Jesus até que elas eram beneficiadas, porque todo mundo dizia que ele era um homem que fazia milagres, um profeta, mas os discípulos, mesmo sendo repreendidos, né? Pedro mesmo sendo chamado de Satanás, né? Ele permanece com Jesus. Verdade. Então, só alguém que teve uma revelação de quem Jesus é pode permanecer quando as coisas vão mal. Você imagina hoje como líder chamar um discípulo de Satanás. Foi o que aconteceu, né? Pois é. E ele permaneceu por essa convicção, verdade? Exato. E assim, o cristianismo é sobre isso, né? Você não pode pensar que a vida cristã ela é um mar de rosas, né? Porque quando nós olhamos para o relato bíblico, os discípulos a todo momento eles estavam sendo profundamente confrontados por Jesus. Cara, Jesus reuniu um pescador de 30 anos, mais ou menos ali, que já tinha passado da idade de seguir o seu mestre. E que era extremamente temperamental, assim, sanguíneo, um cara nervoso que estava pronto para matar, né? Você tinha um zelote que era como se fosse um judeu, assim, mais... que queria fazer justiça com as próprias mãos, né? Mais militante, né? E aí você tinha vários outros tipos de pessoas. Você tinha um coletor de impostos e um judeu tradicional. Imagina esses dois tendo que sentar na mesma mesa, partilhar do mesmo pão, ouvir as mesmas palavras e acreditar no mesmo Cristo. Loucura. A vida cristã é feita de confronto. Né? E Jesus em todo momento está confrontando eles. Né? Muitos deles ali, desses 12, tinham uma expectativa irreal sobre o Messias. Eles pensavam no Messias político, no Messias que ia dominar Roma e que ia trazer a paz para os judeus num sentido político e militar. Né? E que Jesus em todo momento ele se firma em estabelecer a palavra de Deus para os discípulos. Porque, e aí voltando no momento em que eu percebo que eu preciso ler a Bíblia inteira e que eu preciso realmente ter a minha convicção de fé. Se eu não olhar a Bíblia por si só, em algum momento eu vou enfraquecer. Porque chega um momento em que a vida testa a sua teologia. Né? O momento em que você pega uma doença, o momento em que alguma coisa acontece, que um amigo seu morre, que você passa por uma prova financeira, talvez, Sim. que você tem que decidir entre dois caminhos, que você termina um relacionamento. Tudo isso testa a sua teologia. Né? Porque é nesse momento que você começa a perceber, será que o Deus que está nas Escrituras é o Deus que eu realmente sirvo ou é só o Deus que eu falo que sirvo? Né? Tem uma passagem que Jesus está no barco com os seus discípulos e Jesus permite uma tempestade. E Jesus permite a tempestade para mostrar para eles que eles eram homens de pequena fé. Verdade. Bendito o dia que Jesus me mostra que a minha fé é pequena. Porque logo depois disso ele acalma a tempestade. Glória a Deus. E as lições que nós aprendemos na tempestade, elas não podem ser aprendidas nos dias calmos. Né? Isso é uma questão que a vida mesmo discipula e testa a sua fé. Né? E nós precisamos sair dessas provações da vida com uma fé aprovada. Exatamente. E aí tu chegou nessa convicção aí de quem era Jesus para você? Cara, cheguei, assim, como quem cresce na igreja, né? É difícil fazer o Deus do teu pai virar o teu Deus. É verdade. Né? Mas é necessário. Então,
eu me apaixonei pelas escrituras, assim, e consegui ter um entendimento das escrituras que eu nunca tinha tido. A maior experiência de espiritualidade para mim, claro, teve momentos em que eu recebi profecias, em que eu chorei, mas para mim, a maior experiência que eu tive de vida cristã foi ter lido a Bíblia inteira. Porque nada confrontou mais aquilo que eu acreditava do que isso. E nada moldou mais aquilo que eu acredito hoje do que isso. E eu acho que, assim, não é ler a Bíblia inteira por ter uma meta, não é ler a Bíblia inteira por... só correndo. Dei um check aqui, agora eu sou um discípulo melhor, não é isso. É por uma questão de... Cara, eu estou lapidando a minha vida. Né? Quando você lê a Bíblia inteira, você, além de você conhecer toda a Escritura e todo o plano de Deus, né? Você começa a olhar que a Bíblia, ela realmente tem tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade, né? Então, para ter uma vida correta, eu tenho tudo que eu preciso nas Escrituras. Exato. Né? Eu não preciso recorrer a outros entendimentos, partindo de qualquer que seja a ciência, né? A Escritura é suficiente, né? Essa é uma das bases da fé cristã reformada, né? Ali os protestantes, né? Sim. Só a Escritura é suficiente, né? E isso transformou tua vida. Isso transformou a minha vida, cara. Quem é o Gabi antes desse tempo e quem é o Gabi após esse tempo de leitura da Bíblia? Porque é importante eu fazer essa pergunta, que hoje a maioria que nos assiste, a grande parte é jovem. Sim. E a gente sabe, você liderou adolescentes, jovens, enfim, lidera. Muitas vezes a dificuldade do jovem de se aprofundar, Sim. de ler pelo menos um capítulo, que for. Então, nos diga o impacto de que foi essa tua leitura da Bíblia, quem era você antes e quem é você hoje. Eu acredito que a maior mudança, ela tem a ver com a maturidade. Né? Você pode ser um cristão que lê pouco a Bíblia e que vive uma santidade básica. Né? Você pode. Sim. Né? Mas existe uma alegria e um prazer que você só encontra quando você chega na maturidade. Verdade. O apelo de Cristo é que nós venhamos a ser como Ele é. Então eu vejo que quando eu começo a olhar para as Escrituras, eu começo a enxergar o quão pecador eu sou. Eu começo a enxergar o tamanho da graça de Deus e o tamanho da capacitação do Espírito Santo. Então é como se essa prática de ler a Bíblia e de deixar que a Bíblia leia a minha própria vida através da meditação, né? Pegar um texto, ficar uma semana, um mês naquele texto, isso traz muito fruto para a nossa vida. E você vê que você está se relacionando de fato com Deus. Então não é mais o que o pastor me disse. O que o pastor te disse é muito bom e você tem que aproveitar isso para sua vida. Só que tem que ter um momento em que você abre a sua Bíblia e você fala assim, cara, Deus falou comigo através do que está escrito. Eu preciso viver esse texto aqui. Né? Hoje a gente corre muito atrás de meta, né? As pessoas têm tá tudo muito acelerado, né? E aí você tem lá o seu versículo do dia e todo dia tem um versículo novo e todo dia tem uma pregação nova, tem um livro novo, tem uma conferência nova, mas o maior desafio que eu tenho tido nesses dias é passar uma semana no mesmo texto. Passar uma semana no mesmo texto. Dentro dessa caminhada de estudos, eu sempre gostei de escrever. Então, conforme eu fui aprendendo, né, fui lendo bons livros e tal, até uma dica que eu peguei, assim, né? Você não precisa só ler o livro que alguns autores, né? Por exemplo, a gente vai pegar um autor contemporâneo, né? Ele tem uma referência. Né? Não leia só esse cara, leia a referência dele. Né? Por exemplo, né? Vamos supor que você escreva um livro sobre oração. Você vai lá, você vai ler talvez Kenneth Hagin, você vai ler Timothy Keller, alguns outros autores, John Wesley, enfim. Por que não ler esses caras? Né? Por que não ler essas pessoas? Se aprofundar. Exato. Porque aí você vai na fonte, né? E na teologia é assim, né? Quanto mais antigo, mais você tá ali alinhado com a história, enfim, né? E eu sempre gostei muito de escrever. Então, é até uma experiência, assim, que
pessoalmente contribuiu muito com a minha vida. Na época que eu recebi o conselho de ler a Bíblia inteira, em paralelo eu recebi o conselho de ler o mesmo livro todos os dias da Bíblia. Então, eu pensei assim, né? Eu preciso começar por um livro, eu vou começar pelo menor. Aí eu fiz uma pesquisa, né? Eu encontrei a Carta de Filemon. Nunca tinha lido, eu acho. Talvez devia ter passado o olho rápido. E é uma carta meio esquecida ali, né? Que muita gente não entende, porque é uma história, né? É meio que uma carta pessoal, mas está contando uma história ali. E se a pessoa não entender a história, ela não vai entender a carta. E naquele momento eu passei uma semana escrevendo o que eu entendia da carta, assim, não tinha nenhum material de estudo, né? E anos depois, assim, 3 anos depois, eu volto a estudar essa carta e agora com alguns comentários bíblicos, alguns dicionários. Um pouco mais, né, de conhecimento. Isso. Já. E aí eu fico nesse texto assim por uns 3 meses. E eu escrevi um material assim de 153 páginas. Caraca. De uma carta que deve ter alguns 30 versículos, talvez. Sim. E isso não é para me exibir, isso é para deixar uma reflexão. A escritura ela é mais profunda do que extensa. Então, a Bíblia vai te revelar até o tanto que você for, né? Verdade. Então, se você abrir sua Bíblia e, cara, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Ah, legal. Amém. Deus tem uma vara e um cajado que me consola, beleza. Mas você sabia que a vara, ela tinha um gancho, assim, para quando a ovelha ia longe, ela enganchava. Por quê? Porque assim a graça de Deus, toda vez que nós tentamos nos afastar da graça de Deus, ele vem e nos puxa para perto de novo, né? Então, a escritura é profunda. E eu acho que essa é a maior carência da nossa geração. Verdade. A gente não é profundo nas escrituras. E hoje, com a tecnologia, né, tudo fica, entre aspas, mais fácil, né? Muito mais minha fácil. resposta tá ali, com o ChatGPT, 3 segundos, nem isso. E até teve o vídeo do John Piper, né, que viralizou, né, em que ele pega uma oração feita pelo ChatGPT e ele fala assim, olha que linda essa oração. E começa a falar, né? Parafraseando, né, olha que linda essa oração. Sabe qual que é o problema dela? Ela não parte de um coração prostrado. Verdade. Né? Por isso que hoje existe muito esse dualismo ainda também, né? Ah, você é do quê? Você é do fogo ou você é da teologia? O que você é aí? E a verdade é que não existe uma teologia saudável que está distante de uma vida de oração. Não existe uma teologia teórica. Uma teologia teórica é igual você ter um remédio na mão e não tomar. Exato. Né? Você tem um remédio, você sabe para que ele serve, você sabe que ele vai fazer bem em 30 minutos para você, que ele vai acabar com sua dor de cabeça, mas você não toma ele. Né? Você deixa ele aqui na sua mão. Não, eu sei, olha, aqui é a solução. E eu acho que nós, como geração, né, nós somos jovens aqui, a gente precisa encontrar esse caminho do equilíbrio, né? Mas de forma alguma abandonar a sã doutrina, as escrituras, porque todas as vezes em que a igreja ela abandona as escrituras, a gente cria muita coisa que não tem nada a ver com o evangelho, né? E isso acaba nos atrapalhando, né? Então você que está nos assistindo, seja jovem, adulto, se aprofunde cada vez mais, mesmo que seja um livro curto, como foi o que o Gabi escolheu, mas que a gente possa sempre estar buscando mais, porque quanto mais a gente vai fundo, mais a gente aprende, né? Sim. Enfim, Gabi, como é que continuou essa história aí? Então, dos meus 19 aos 21 anos, eu passei em uma igreja, e nessa igreja eu tive... Ali em Concórdia, né? Ali em Concórdia. Eu tive a graça de, inclusive, ser consagrado pastor da igreja, né? Foi um tempo muito especial que eu vivi nessa igreja, nessa comunidade. Foi assim, foi o pastor que de fato me discipulou sabendo e entendendo que eu tinha um ministério, né? E, enfim, cara, eu tenho muita gratidão, assim, né? A gente tem que aprender a valorizar as pessoas que passaram e que não estão mais na nossa vida hoje, mas que passaram. Exato. Né? Porque às vezes a gente tem esse imediatismo. Não, se você tá aqui hoje comigo, você é legal. Mas se você não estiver comigo amanhã, você já não é legal. E isso vai fazer com que a gente não tenha boas memórias, né? Bons amigos. E, enfim, esse pastor, ele
tomava café toda semana comigo, a gente tinha boas conversas, e ele foi começando a me dar pequenas oportunidades na igreja, né? E aí já no terceiro ano eu já estava pregando na igreja, normal, né? Liderando ali uma célula de jovens, e aí, nesse ano em que eu sou consagrado pastor, 2023, de janeiro a março, eu tô vivendo aquele êxtase, né? Tipo, cara, tudo aquilo que eu me preparei por anos aconteceu, chegou, e agora? Só que eu tinha 21, 20 anos, né? Então eu olhava e eu pensava assim, eu não posso pensar que eu tô pronto. Porque essa é uma das maiores tentações, né? Toda vez que você ganha um microfone, você tem a tentação de achar que tá pronto. Verdade. Né? E eu li num livro uma vez, acho que o nome do livro é Celebração da Disciplina, que ele diz assim, o que a gente mais odeia na vida é ser aprendiz. Né? Você não gosta de ser aprendiz. Você chega no seu trabalho e você quer aprender logo para você não precisar ser dependente de nada. É verdade. Né? Você quer fazer assim, rápido, você quer chegar lá logo. Só que na vida nós sempre vamos ser aprendizes. Nas disciplinas espirituais, né? No nosso relacionamento com Deus, até no ministério, todo dia a gente está aprendendo. Né? Você é pastor, líder de jovens, também sabe disso. Todo dia, cara, tem uma coisa nova. E a gente começou jovem, né? Exato. E isso, às vezes, a gente precisa ter um senso, né? De que, cara, eu comecei jovem, então isso significa que eu tenho alguns privilégios de poder estar aprendendo antes de errar. Verdade. Né? E aí, a minha visão era, beleza, sou pastor, não vou usar o título, não vou ficar dando carteirada, eu não preciso disso. Eu vou estudar, continuar estudando, continuar me dedicando mais e mais. E aí foi nesse março de 2023, basicamente, que eu começo a me questionar sobre o meu futuro. E começa a vir uma impressão, né, de que lugar eu preciso edificar a minha vida. Foi a primeira vez que eu pensei em sair da cidade. Eu sempre gostei de Concórdia, uma cidade pequena, mas é uma cidade muito acolhedora e tal. Sempre tive meus amigos lá, né? E nesse momento eu começo a ter uma angústia. Cara, eu preciso ir para outro lugar. Eu preciso aprender alguma coisa que eu não sei. Eu preciso viver uma coisa que eu ainda não vivi. Eu não sei nem o que é, mas eu sinto isso. E aí eu acho que vem um ponto da pedagogia de Deus, né? Deus, às vezes, ele inicia algo dentro de nós para confirmar externamente. E às vezes ele inicia algo externamente, tipo, eu recebi uma palavra, mas eu não sei o que é. E aí para trazer você pro interno, né? Porque precisa ser um conjunto, né? E nesse momento eu começo então a orar. Senhor, onde que o Senhor quer que eu, o que o Senhor quer que eu faça? Né? Eu já abandonei o que eu queria, que era jogar bola, agora tá mais fácil, né? Só vai. E aí foram alguns meses, assim, orando, estudando, pesquisando. Vinham algumas ideias, mas nada que eu chegasse e falasse assim, cara, é isso que eu tenho que fazer. Até que então eu resolvo tirar férias da empresa que eu trabalhava. Na verdade, antes de tirar férias, eu fui para um café de pastores no Mevan, lá em Itajaí. E lá eu entendi que eu precisava ir para a conferência que ia acontecer tipo uns 20 dias depois. Aí eu pensei assim, cara, será que eu consigo férias assim, avisando quase rápido. E graças a Deus eu consegui. Fui para a conferência com essa pergunta. Deus vai me responder. Das duas, uma. Ou ele vai me transicionar, vai me mudar de lugar, ou eu vou voltar da conferência e vou servir a minha igreja com amor. Das duas, uma. Eu estava completamente em paz em qualquer um dos dois resultados. Né? Na época, eu não pensava no que Deus ia planejar assim, e no que ia acontecer. Eu não pensava nisso. Né? Aí eu fui para a conferência, fiquei hospedado na casa de um amigo meu que mora lá, pastor, e eu recebi 3 palavras assim, sobre... E a conferência era em? Era em Itajaí, Santa Catarina. Exatamente, Itajaí, Santa Catarina. Eu fui, chegando na conferência no primeiro dia, tinha uma sala profética, que é basicamente assim, tem uma pessoa lá servindo, ela tá orando, e ela vai orar por você. Se ela discernir alguma coisa, né, alguma situação de sua vida, ela vai falar, eu entendi isso, vê se faz sentido e tal, e aí ela ora por você, enfim.
Eu fui. Você podia ir uma vez, né? Eu fui logo no começo. E uma menina chegou e ela falou, ó, eu sou uma mulher, você quer esperar um homem, eu posso orar com você? Eu, não, pode orar, tá tudo bem. E aí ela falou assim, olha, eu vejo que o Senhor tá te enviando para uma missão em outro lugar. E aí eu, tipo assim, pô, Deus me respondeu aqui, cara, numa sala profética. Agora, já no primeiro dia. Tipo assim, não foi nem no culto, cara, que da hora. E aí, beleza. Nesse primeiro momento, opa, fechou. Num segundo momento, a gente tava numa oração final do culto. E o Senhor fala assim, você precisa ir pra frente. Só que ele não tinha chamado ninguém pra frente. Vai pra frente. Aí, beleza, eu fui pra frente, fiquei meio no cantinho, assim, né? Pra não fazer nenhum movimento assim. E aí, o pastor falou assim, olha, eu sinto que tem pessoas aqui nesse lugar que o Senhor tá levando pra mudar de geografia. E, cara, na hora, assim, não foi um arrepio, não foi nada, foi uma convicção, assim, isso é pra você. É como se Deus tivesse falado assim, isso que ele acabou de dizer é pra você. Beleza, eu já tinha 2 confirmações. E aí veio uma terceira confirmação. Eu tava em outro dia da conferência, eu estava orando, né, no momento de louvor, e uma mulher, eu não sei quem é a mulher, não faço ideia, eu só ouvi a voz dela, eu tava de olho fechado, enfim, e ela chegou por trás, assim, de mim e falou, olha, o Senhor tá preparando tudo que você precisa para você transicionar essa fase que você está passando, né? E ele vai prover tudo que você precisa. E aí eu entendi, cara, Deus quer me mudar de lugar. Só faltou desenhar, né? Exato, só faltou desenhar. E aí os meus pais também sempre, né, de oração e tal, sempre me acompanharam nesse processo. Sim. Então, foi um trabalho em conjunto, né? Porque todo mundo pergunta, nossa, e os teus pais, né? E os meus pais, eles sempre me apoiaram entendendo que era Deus fazendo algo na minha vida, né? Então, e o papel dos pais é esse, né? Sim. Impulsionar os filhos para o propósito de Deus, né? Então, ver a concordância deles em todo esse processo, de certa forma, traz paz ao meu coração como filho, né? Claro. E depois dessa confirmação, eu passo para o dia em que eu conheci a minha noiva, né? Eu estava almoçando, voltei para a igreja. Quando eu voltei para a igreja, tinha uma fila, né? E nessa fila, eu olhei assim que tinha uma menina ali, achei ela bonita, né? E aí eu vi que ela estava me olhando, assim, eu percebi e tal. Só que aí, beleza, passou, assim, pensei assim, cara, eu tô aqui na conferência, Deus vai me levar embora, eu não sei o que eu não quero namorar agora, eu quero ir embora, basicamente. E aí, ela estava lançando o livro dela naquela conferência. Legal. E aí, a amiga dela me entregou o livro dela. E aí, de presente, assim, né? Eu fui no Instagram e chamei ela, obrigado pelo livro e tal, né? E aí, ok, a gente passa um dia, aí elas estavam, uma das amigas, né? Eram 3 amigas, uma delas tinha uma marca de roupa. E eu precisava de alguém para tirar foto também. E aí eu tava lá sem fazer nada em Itajaí, né? Porque no outro dia eu ia embora. E eu fui tirar foto. E aí a gente começou a conversar, né? De onde que você é? De Goiânia e tal. Nossa, Goiânia. Nunca pensei que Goiânia existia, né? Assim, nunca tinha pensado assim, né? E naquele momento, eu realmente só pensava que ela estava sendo legal comigo. Não pensava assim que tinham, né? E aí a gente foi correr no outro dia, que era o dia que eu ia embora. Então, de manhã a gente foi correr, conversou, assim, né? E depois eu voltei pra minha cidade e ela voltou pra dela. Um pouquinho longe. Um pouquinho longe. E aí, cara, conversando assim, a gente, tô afim de você, né? E a gente começou a conversar, né? Então foi um mês, assim, que a gente conversou assim, o que tu pensa? Tu pensa o quê sobre a vida, sobre, né? Aquela pesquisa básica que você tem que fazer, né? Sim. Então... E aí, nesse um mês, eu tomei uma decisão. Cara, é a menina que eu quero casar, né? Nosso propósito de vida é compatível, as nossas ideias são compatíveis. E aí ficava aquela questão, né? Você quer namorar à distância? Eu não queria, nem ela. E aí, pra mim, eu entendi que era o momento de eu transicionar. E aí, cara,
Eu fui pra lá visitar em setembro de 2023. Pedi ela em namoro no dia 19 de setembro. E no dia 19 de outubro, eu me mudei pra Goiânia. Caramba. Então, foi tudo muito rápido. Foi tudo ali na convenção também, né? Exato. Foi tudo Tudo, ali. tudo. Então, e eu até, no dia que eu me mudei, eu postei um texto e a frase desse texto é: demora tempo pra Deus fazer algo de repente. Nossa, muito bom. Porque eu acho que Deus ele precisa preparar o coração antes de preparar um cenário. Porque, convenhamos, se Deus quiser te entregar uma igreja de 11 mil pessoas hoje, é simples. Ele é Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Só que, como é que o seu coração vai responder a isso? Exato. Aí é uma variável que o Senhor precisa tratar. Isso para qualquer coisa na vida. Então, por isso que muitas pessoas falam do processo, né? O processo não é só passar dificuldade. O processo é saber lidar com coisas boas e com coisas ruins, né? Verdade. Porque às vezes a gente cai mais nas pedras pequenas ou nas coisas boas do que nas coisas grandes, assim, né? E cheguei lá, muito diferente a cultura, né? E demorei um tempinho para me adaptar. Graças a Deus, assim, o Senhor realmente proveu tudo que eu precisava, assim, né? Então, uma experiência nova, morar sozinho numa cidade grande. E graças a Deus, assim, aprendi muito. Tenho aprendido muito também com a igreja local. E graças a Deus tem sido, assim, um tempo bem, bem precioso. Glória a Deus. E como foi pra ti? Porque assim, eu já conversei com alguns pastores aqui, líderes que tiveram... Cara, é 100% igual, aspas, né? As experiências. Ter que abandonar algo. E esse algo é a cidade, local, né? Como foi pra ti o sentimento? Foi tranquilo? Abandonar a cidade naquele momento foi tranquilo. Eu senti depois a diferença da cultura, a saudade dos amigos, da família. Porque, querendo ou não, eu sempre tive amizades muito, tipo assim, muito parceiras, sabe? Então eu tenho um amigo meu que a gente joga bola desde o prézinho. Nossa. A gente estudou junto a vida inteira. E a gente tava jogando bola ontem, por exemplo. Que eu tava ali lá em Concórdia. Então, só que eu aprendi várias coisas nesse processo, né? Quando você fica longe de pessoas que você ama, você aprende a valorizar ainda mais elas. Verdade. Né? E nesse meio tempo eu aprendi a usar a tecnologia a meu favor. Então, cara, eu sempre tento conversar com um amigo meu por chamada de vídeo. E, porque querendo ou não, hoje em dia nós temos uma carência de amizades verdadeiras, né? As pessoas, elas estão se diluindo muito rápido, né? A gente vê, por exemplo, nos casamentos, né? Na época dos meus pais, por exemplo, se você se divorciasse, nossa, você era uma exceção da exceção da exceção, né? E hoje em dia é mais fácil você se separar do que você se casar, né? Então, a gente vê os relacionamentos sendo diluídos na família, nos amigos. E eu tento sempre manter... porque para ter uma amizade você precisa dedicar tempo. Cara. Sim, né? Então, eu sempre tento manter o contato com a minha família, meus amigos. E tentar, de alguma forma, contribuir e aprender com eles de longe, né? Legal. Aí chegou em Goiânia, começou algo novo. Como é que foi essa nova chegada, novo ministério, nova igreja, como é que foi? Então, lá em Goiânia, a realidade para mim mudou muito. Por exemplo, eu era de uma igreja de 100, 150 pessoas aqui em Concórdia. E eu fui para uma igreja de 12 mil pessoas. Nossa! Hoje a gente tem 12 mil pessoas na igreja lá. Meu amigo! E é gigante, assim, a diferença é de estrutura de tudo, né? Organização. E para mim foi um grande aprendizado. Porque eu saí de uma realidade de uma cidade pequena e fui para uma cidade grande. Então, cara, primeira semana eu tava andando com o Google Maps para ir no mercado. Mas eu sei bem, aqui em Chapecó eu fazia a mesma coisa. Então, mesmo não sendo tão Então, assim, você sente, assim, o quão diferente é. E na igreja, a Gabi, que é a minha noiva, ela tá desde o começo da igreja. A igreja tem 4 anos, ela tá desde o começo. Né? Então,
isso foi bom para mim, né? Porque eu estava bem inserido, né? Então, graças a Deus, o meu pastor, o pastor Max, sempre foi, assim, muito receptivo, né? Sempre, assim, muito cuidadoso, né? Porque é difícil, né? O cara é pastor de 11, 12 mil pessoas, né? E cara, às vezes a gente é muito ingrato, né? A gente olha e fala assim, nunca tem tempo, mas... Tá louco? 11 mil pessoas? 11 mil pessoas, vou ter que dar um dia nos próximos 11 anos para atender todos vocês, cara. Né? Então, eu agradeço muito, assim, as pessoas que me ajudaram lá no começo, amigos, né, que a gente foi fazendo lá, e que me ajudaram muito no começo, na adaptação, né? Graças a Deus, assim, eu sou muito feliz ali na igreja, né? Tenho servido, assim, no começo, né? Você chega novo, tal, vai conhecendo o ambiente, né? Depois, mais ou menos de uns 8 meses que eu tava em Goiânia, eu comecei a servir nos adolescentes, né? E a gente ficou servindo os adolescentes até março desse ano, e a gente transicionou para os jovens, entendendo que era o tempo de transicionar, né? E foi uma experiência ótima, cara, liderar adolescentes. Eu tenho um carinho enorme por eles, assim. E é uma experiência muito diferente, né? Sim. Liderar adolescentes e jovens é muito diferente, mas hoje tô ajudando lá nos jovens, né? Não sou o líder, né? Mas tô ajudando lá na minha parte. E é um prazer sempre servir, né? E agora, olhando para trás, né, tudo que você passou, tudo que Deus te revelou, te trouxe para perto, você pode dizer que tudo valeu a pena? Com certeza, com certeza. Porque às vezes as pessoas não entendem, né? Caramba, o cara deixou a família, o cara deixou os amigos, a cidade, como que isso pode acontecer, né? Normalmente, obviamente, quem não tem esse discernimento, né, da palavra de Deus. Mas, cara, é tudo aquela palavrinha que tu falou já no início. A convicção. Convicção. Tu ama tua família, tu ama os teus amigos, mas tu tá convicto que, cara, Deus te chamou. Exato. E como você vê hoje a tua vida, o teu ministério, o que você sonha pra frente, pra daqui a alguns anos, qual é a tua mentalidade de futuro? Então, esse ano eu vou me casar, né? Glória a Deus. O projeto principal é esse. Em qual mês vai casar? A gente tá ainda decidindo a data bem certinho, né? Até porque tem toda uma logística dos meus pais e da galera vindo. Então, vão casar lá. Vou casar em Goiânia. E, cara, a minha perspectiva é construir uma família na palavra de Deus, servir a minha igreja ensinando a palavra, e somente a palavra, e continuar amando Jesus todos os dias até que ele venha. Amém, glória a Deus. E tudo que surge disso vem desses 3 pilares, né? Você quer escrever livro? Quero, mas tem que estar dentro desses 3 pilares, né? Aí se faltar a tua vida com Deus, não vai conseguir escrever o livro. Assim exatamente. O sucesso no ministério não vai corresponder, né, dentro de casa se não tiver organizado. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? E eu acredito que hoje em dia, assim, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Eu li um livro chamado Pirâmide da Sabedoria. E esse livro, ele me confrontou muito sobre o uso da rede social, da internet, né? E glória a Deus pela internet, pela tecnologia, né? A gente tá num podcast que tá numa plataforma digital, né? Sim. Mas, de certa forma, a internet tem um poder de maquiar a verdade, né? De maquiar aquilo que de fato é, né? E eu acho que é uma carência que nós temos hoje em dia, né? De pessoas de verdade. Tipo assim, eu posso chegar na sua casa, quando você tá no seu dia comum, que você não tá com a sua postura de pastor, e ver que você é um verdadeiro pastor. Né? E ver que você é um verdadeiro cristão. Eu posso chegar no seu trabalho, no trabalho de uma pessoa, de surpresa, e ver que, cara, ele continua com a postura de um filho de Deus. Porque é isso que faz a diferença. Né? Porque ser crente dentro da igreja é fácil, cara. Lá todo mundo fala aleluia, todo mundo ora. Às vezes até os irmãos oram em línguas. Então é fácil, cara. Fácil. O que é difícil? Difícil é você
lutar a sua luta contra o sistema do mundo, contra a sua carne, né? E fazer tudo isso enquanto você manifesta o evangelho. Né? E é difícil, porém nós temos graça para isso. Então eu acho que e aí volta a convicção, né? O mais difícil é ter a convicção, cara. E convicção você não compra, ninguém te convence a ter convicção, não importa. Pode 3 pessoas botar a mão na sua cabeça. Convicção é uma coisa que parte do seu relacionamento com Deus. Né? Se não foi Jesus que te chamou em algum momento, você vai ser tentado a deixá-lo e vai talvez até deixá-lo, porque não foi ele que te chamou. Você não tem convicção. Sim. É um cristianismo frágil. É uma vida frágil. Por um momento você até serve na igreja, mas você não tem convicção de que foi Deus que te chamou, então você está servindo por alguma outra coisa. O que você está querendo? Né? E a convicção de que nós somos filhos de Deus, de que Deus nos ama, de que nós temos a graça de Deus, isso é o que firma a nossa vida. Exato. Eu falei domingo um tema específico ali que era o motivo, né? Eu fui pesquisar o que era o significado de motivo no dicionário. É razão de ser, razão de viver. Eu falei, cara, se o teu motivo, a tua razão de vir para a igreja é o pastor, é o telão, é o som, os teus dias na igreja estão contados. Exato. Porque o pastor vai te decepcionar em alguma atitude, alguma palavra que você talvez não vai ter o discernimento ali de Deus para entender. O som às vezes pode estar ruim no dia, não gostei do som, então eu vou embora. Mas se você tem a tua razão de viver sendo Jesus, o centro, o foco, cara, a convicção. Exato. Cara, não tem, cara. A gente volta pro texto em que Jesus multiplica os pães, né? E aí depois ele expulsa a multidão, porque a multidão só tava atrás do pão, né? É verdade. E, cara, Jesus em algum momento ele vai te confrontar. O seu pastor, em algum momento, ele vai te confrontar, ou ele vai falhar, porque ele é ser humano também, né? Sim. E se o nosso cristianismo está baseado nas coisas, naquilo que Deus pode me oferecer, na bênção que eu tenho que ganhar, o meu cristianismo não é verdadeiro. Né? Agora, se mesmo não tendo o pão multiplicado, mesmo tendo que jejuar talvez, mesmo passando por uma dificuldade, ou mesmo sendo corrigido, porque a gente sabe o quanto ser corrigido é ruim a primeiro momento, a gente permanece em Cristo, a nossa fé é verdadeira. Amém. Né? Se Cristo não pode corrigir quem ele comprou com sangue, né? Hebreus diz, né? Se você se recusa a ser corrigido, você não é filho. Né? Então, parte desse princípio, né? Deus é um pai que ama e ama corrigindo. Amém. Glória a Deus. Gabi, então antes de nós ir pro finalmente, eu vou aproveitar que a gente tá aqui nessa semana, que quinta-feira é dia dos namorados. E você falou sobre teu relacionamento. E como eu te disse, tem jovens Sim. aqui nos ajudando hoje aqui, são solteiros. Opa! E eu quero que você deixe uma dica, uma palavra, enfim, sobre essa área sentimental que a gente conversando ali no WhatsApp, eu te falei um pouquinho sobre, né, que cara, eu lidero os jovens hoje, pastoreio, você também, os adolescentes você já liderou. Eu já falei aqui na igreja, cara, que muitos falam sobre o vício de álcool, bebida, drogas, a própria rede social. Sim. Mas, cara, de 20 problemas que a gente tem com os jovens, eu digo pra você, metade ou um pouco mais da metade, uns 60%, é sobre a área sentimental. Sim. Cara. Ou se decepcionou, tá com ansiedade, depressão por causa de um término do relacionamento, ou saiu da igreja por causa de um relacionamento fora. Sim. Então, cara, é casos assim que não dá pra contar nos dedos, sabe? Sim. Então eu quero que você aproveite essa semana aí pra falar sobre essa área sentimental, o que você vê como um líder de adolescentes, de jovens, e jovem que vai casar. Sim. Cara, isso foi uma construção em mim também, né? Foi uma das coisas que o Senhor lapidou na minha vida. E contando bem breve, eu sempre tive esse desejo, que é um desejo legítimo de construir uma família e tal, só que na época eu não percebia isso, né? E aí talvez venha a primeira questão. Todo mundo que está sofrendo nessa área sentimental também sofre de uma certa cegueira para si mesmo. Ele não consegue reconhecer a sua própria situação. Ele tem dificuldade nisso. Porque ele pensa que tá tudo bem, que ele tá só fazendo uma coisa que todo mundo tá fazendo.
né? E eu demorei a ser convencido de que eu precisava lapidar essa área da minha vida. Por quê? Nós temos... Tem algum teólogo que diz, né, que o coração humano é uma fábrica de ídolos, né? E muitos dos nossos ídolos vêm dessa raiz de... Basicamente, quando você idolatra a sua vida sentimental, a sua vida amorosa, você está tirando Jesus da jogada. Verdade. Qual que é o final de todo ídolo? Ele vai te cansar e ele vai te frustrar. Então, o que me ajudou, né, foi ter reconhecido que eu idolatrava isso. Perfeito. Mas não era uma idolatria, é uma idolatria muito disfarçada, porque é um desejo legítimo. Só que você coloca a desculpa nisso, não, mas pô, todo mundo, será que eu não posso casar? Será que eu não posso ser feliz? E a gente fica nessa. E eu li um livro do Timothy Keller chamado Deuses Falsos. E esse livro dos deuses falsos, ele fala sobre Jacó, que trabalhou 7 anos por Raquel, né? Raquel. E a gente tem uma dificuldade, às vezes, que a gente romantiza esse texto, né? A gente fala assim, nossa, você precisa ter um homem que trabalhe por você como Jacó trabalhou por Raquel. Só que, se você for analisar o texto original, a interpretação, o Timothy Keller, ele fala sobre como Jacó, ele era um idólatra dessa área. Quando Jacó chega para Labão e fala assim, olha, me dá a sua filha porque passou 7 anos, ele não está falando, não, deixa eu levar a sua filha para jantar, deixa eu casar com a sua filha. Ele está falando que ele estava sedento por ter uma relação sexual com ela. Sim. Então, deixe-me usar a sua filha, era mais ou menos o que ele estava falando. Não é romântico. Né? Verdade. Não me parece um homem bíblico, né? Apesar de muitos ali acharem, né? Sim. O que acontece? Jacó, ele precisou ser tratado nisso também, porque toda vez que a gente projeta Raquel, a gente encontra Lia, porque Raquel é um produto que não existe, né? Raquel é aquela pessoa perfeita, né? Um deus, né? Literalmente um deus. Então, toda vez que você idolatra algo, você vai acabar frustrado. E qual que é o segredo? Relacionamento não tem receita de bolo. O meu relacionamento é diferente do teu, que vai ser diferente dos meninos aqui, né? Mas a Bíblia é cheia de princípios que vão nortear isso. Agora, uma coisa que eu falo para quem quer namorar, assim, que vem me procurar, eu falo assim, olha, não procure uma mulher para você namorar, procure uma esposa. Perfeito. Se você procurar uma esposa, o teu critério é diferente. Quando você está pensando em namorar, você está pensando em atração física, em química, você está pensando em conversinha. Nos momentos ali. Você está pensando na parte boa que é necessária e que é muito importante. Mas se você trocar a palavra namorada por esposa, você vai ver que entra coisas que são tão importantes quanto. Verdade. Né? Se você está buscando uma namorada, você talvez tolera que ela não vá na igreja. Mas se você está procurando uma esposa, e aí você pensa, cara, tolerar, né? É minha esposa. Quando meu filho nasceu, eu vou querer levar ele para a igreja. Mas aí vai ter esse impacto. Você vê como muda a conta? Muda, então eu acho que é isso, cara. A gente precisa procurar uma pessoa pra gente casar, não pra gente namorar, né? E eu acho que ter essa maturidade vai fazer a gente ser seletivo, né? O problema não é você não se relacionar com uma pessoa que você se interessou. O problema é você se relacionar com pessoas erradas, né? Então... Perfeito. Eu daria essa dica, né? Perfeito. Vou fazer o corte pro Dia dos Namorados. Eu vou postar esse cortezinho. Pronto. Mas muito bom, essas duas coisas que você falou sobre idolatria, eu vejo assim também a minha vida, que eu não tive esse discernimento que tu teve, infelizmente. Quebrei a cara feio por idolatrar mesmo. Sim. A área sentimental, aquilo que eu achava correto, que eu queria. Então eu acho muito importante porque me vi nisso, que tu falou. E também o segundo ponto, né? De você parar de só olhar pelo olhar do namoro. Exato. Que nem você disse, necessário, com certeza, esse tempo todo das coisas que você disse, mas ter o olhar da esposa. E quem é menina, o olhar do esposo. Né? Sim.
Porque exatamente, cara, muda muito o critério, as coisas que você pensa. É muito, 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 muito importante o que você falou. Obrigado, Gabi, por esse conselho para os jovens e pessoas que nos assistem. Tamo junto. Para nós concluir, agora eu quero que você deixe uma mensagem para todos que estão nos assistindo, que a gente entendeu o teu testemunho. Deixa uma mensagem para esses jovens, essas pessoas que nos assistem, do Espírito Santo do teu coração agora para a galera que está assistindo Café com Jesus. Galera, aquilo que mais impactou a minha vida e que tem trazido pro meu coração todos esses anos, muita reflexão, é que nós não podemos viver longe da Bíblia. Isso é o que eu mais tenho prezado. Eu posso ser uma pessoa que não tem mais dinheiro, não tem o melhor carro, o melhor materialismo. Eu posso não ser a pessoa mais querida por todos, aplaudida. Mas eu preciso ser alguém que ama a Bíblia. Eu preciso ser alguém que prega a palavra. Se você prega numa célula, num culto, se você é um futuro líder, um futuro pastor, a gente não sabe quem está assistindo, né? E preze sempre por ser bíblico, por falar aquilo que a Bíblia fala, e aquilo que a Bíblia não fala, não precisa. Verdade. Não precisa. Né? A Bíblia, ela se auto-explica. Né? Tudo aquilo que Cristo decidiu revelar para nós está ali e é suficiente. Né? A Bíblia, a própria palavra diz, né? Falando para Timóteo, né? Paulo falando para Timóteo, olha, se você precisa pregar a palavra de Deus em todo o tempo, e somente a palavra, você precisa ser fiel a ela. Por quê? Porque vão chegar dias em que o engano vai ser tão grande que se você não tiver uma vida firmada na palavra, você vai ir junto, você vai ser enganado. A diferença do homem que vive a palavra e do que não vive é que só o que vive permanece. Não é verdade. Então, isso é um desafio diário. E pela vida toda, é o cristianismo, é viver a palavra, é acordar todo dia tendo que matar um leão. Então, eu deixaria essa dica. Nós precisamos crescer na palavra todos os dias e dedique 30 minutos do seu dia, né? 30 minutos do seu dia para apenas ler um texto bíblico e ver o que ele pode falar para você. Amém, glória a Deus. Acorda mais cedo ou vai dormir mais isso tarde, aí. Tira um tempinho ali do intervalo. Exatamente. Sempre tem que ter um tempinho aí para Deus. Gabi, muito obrigado de coração. Valeu, por ter mano. tirado esse tempo. Aproveitei a tua passada aqui por Chapecó. Deu certo. Que a gente possa um dia estar gravando de novo, contar novas histórias, novos testemunhos daquilo que Deus ainda vai fazer, eu tenho certeza. Quero um dia estar visitando você lá. Chega essa lá. igreja linda. Sim. Tenho certeza que Deus ainda vai usar grandemente a tua vida lá. Amém. E, enfim, para nós concluir, eu não sei como é que eu vou fazer, mas a gente tem essa loja parceira que eu falei no início, que eles nos ajudam, né, com as camisas deles, enfim. E eles iam mandar, tem uma lista que eles vão mandar camisa pra galera da produção, legal. pra mim, pros convidados que já vieram, inclusive pra você. Só Legal, que cara. não tá chegando a tempo, enfim. Sim. Então eu vou dar um jeito aí dessa camisa chegar Fechou. lá em Goiânia. A gente vai ganhar, conversando. Você vai ganhar esse presente. E você que tá nos assistindo pode entrar no site da OJF Club e usar o cupom Café com Jesus 15 e garantir aí sua camiseta, moletom, enfim. Fala lá pro pessoal de Goiânia. Eu sei que é meio longe, Joinville, né? Que eles têm a loja, mas com Sedex e tudo mais, as coisas chegam. Hoje em dia é tudo no e-commerce, é isso aí. Exatamente. Então, gente, se inscrevam no canal. Como é que é o nome da igreja que você serve lá? Family Church. Pessoal da Family Church, eu tenho certeza que vai estar nos assistindo aí. Sigam o Gabi, já devem seguir, mas sigam também o Café com Jesus, inscrevam-se no canal, que vocês possam compartilhar para o máximo de pessoas. Um abraço para essa igreja linda que cresça cada vez mais. Se hoje tem 12 mil, tenha 24 mil e assim vai crescendo em nome de Jesus, conquistar Goiânia, o Brasil, o mundo. Então, gente, muito obrigado. Se inscreva, compartilhe, mande para todo mundo, porque é um jovem que já viveu muito com Deus, tem muito ainda para viver, mas aquilo que ele já viveu, eu tenho certeza que pode e está impactando os corações e as vidas de quem vai estar assistindo. Então, pra gente concluir, a gente sempre fala uma frase junto. Já que o assunto foi Jesus,
falamos de Jesus. Fechou. Decorou? Decorou. Eu sempre peço, né? Se decorou Fechou, ou não. vai. Vamos falar para aquela câmera ali, ó. 1, 2, 3. Já que o assunto é foi Jesus... Errei. Vamos de novo. Vai. Foi Jesus, Foi falamos de Jesus. Já que o assunto foi Jesus, Falamos de Jesus. Fechou. 1, 2, 3. Já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus. Obrigado, Gabi. Valeu, meu irmão. Deus abençoe.